Se alguém quiser água, já sabe. Como sempre, chega aqui e tira e leva. Está bem? Não paga nada. A água não se nega a ninguém. Nós também nos deram. Não podemos levar dinheiro naquele. Não há serviço. Bom, meus queridos amigos, você fome. Já disse que pode. Bom, meus queridos amigos, vamos então começar. E eu, como sempre acontece nestes casos, quero em primeiro lugar agradecer a vossa presença aqui, terem vindo aqui mais uma vez nestas palestras por nós promovidas, o grupo Fraternidade da Luz e também pelo nosso querido amigo Belchior e Zé. E cá estamos para mais um aprendizado que nós vamos ter aqui com a doutora Margarida Azevedo. Eu gostava de, antes de mais, também agradecer à Assembleia Figueirense, porque ao longo já de 14 ou 15 anos vem disponibilizando estas salas para nós fazermos isto. Como sabem, e agora falo um pouco para a Margarida e para o António, para o seu marido, nós somos realmente um grupo assim, autónomo, não é? Juntamos uma vez ou duas por ano, fazemos estas coisas, aprendemos, depois eu vou-vos encontrando e vão perguntando quando é que há mais, ficamos sempre com o reboçado na boca, o que é ótimo para todos nós, porque efetivamente o que todos nós andamos aqui a fazer é a aprender, é evoluir sempre cada vez mais. E nesse sentido, também hoje eu queria muito sinceramente agradecer à doutora Margarida Azevedo por ter vindo aqui, ao seu marido, ao António, à sua filhota, à Inês, por estarem aqui connosco na Figueira da Foz. Sobre a Margarida, nós os dois temos uma história muito engraçada. Aliás, a espiritualidade tem sempre estas coisas comigo, assim umas andanças muito engraçadas. E uma delas é que eu, no ano 2000, eu tenho um livro da Margarida Azevedo, que é aquele que está ali, em cima da mesa, que falava do Espiritismo em Portugal, do Otávio Leão. E logo na altura eu fiquei encantado, gostei muito, sobretudo daquilo que se dizia. A Margarida é uma pessoa que costuma pôr o dedo na ferida das coisas que realmente não estão nada bem. E eu realmente simpatizei pelo livro e gostei muito. E logo pensei em um dia poder convidar a Margarida para vir aqui à Figueira da Foz. Só que, quando eu fiz as minhas demarches no sentido de encontrar esta senhora tinha desaparecido. Ninguém me sabia dizer nada dela. Inclusive, diziam-me que ela já estava fora do movimento espírita em Portugal. O que parece-me ser verdade. De maneira que, quando aqui há uns dias abri o meu computador e caiu um mail com o blog da Margarida, eu comecei a ler os textos e verifiquei pelo andar da escrita que efetivamente se trataria mais ou menos da mesma pessoa que tinha escrito o livro. Eu perguntei à senhora e ela disse: fui eu, quem escreveu fui eu e tudo mais. Logo aí eu encontrei a agulha no palheiro, como se costuma dizer. E então pedi à doutora para fazer o favor de vir até à Figueira da Foz e vir falar connosco um pouco sobre a sua experiência dentro dos espiritismos. E nesse sentido ela aqui está. Aquilo que eu desejo, e que os irmãos espirituais nos ajudem nesta hora, é que daqui a pouco, quando sairmos daqui, depois da Vida Margarida, todos nós possamos levar mais alguma coisa, algum enriquecimento. Estou certo que será assim. Pedimos também ao Pai Eterno e a Jesus que nos acompanhe nesta hora, que ilumine o nosso espírito e a nossa consciência e ilumine também todos os que aqui estão no plano espiritual, para nos ajudar a compreender e a perceber estas engrenagens da vida, daquilo que nós somos, física e espiritualmente. Para isso, eu agradeço mais uma vez à doutora. Muito obrigado. E essa aula.
agradecer o convite que eu estava à espera. Desta andança que eu estava à espera. Nunca mais vou dizer mal da internet. Nunca mais, porque esta nunca disse. Quero agradecer também a vossa presença, de serem em casa esta noite, de ter vindo até aqui. Espero ser, vá lá, merecedora das vossas expectativas e daquilo que penso que, pelo menos, que eu vos poderei transmitir. Então, passando um pouco já àquilo que traz cá, e passando de imediato, talvez, à minha apresentação, eu penso que será assim mais fácil entrar nos assuntos que eu queria falar hoje aqui. Espero não desiludir quando for dizer as minhas posições muito pessoais em relação ao Espírito. Tenho uma forma muito própria de estar na doutrina. Eu penso que cada pessoa, na sua igreja, na doutrina espírita, no movimento de que faça parte, e penso que as pessoas começam a estudar, começam a enveredar por aquilo que é o fundamento daquilo que dizem seguir, eu penso que é normal que cada pessoa comece então a dizer que tem a sua forma muito própria de estar nas doutrinas. Acho que, sejam elas quais forem, seja o ambiente do cristianismo, seja o ambiente fora do cristianismo, o que se pretende é que as pessoas pensem por elas próprias. Toda a igreja e toda a religião em que a pessoa não seja levada a refletir por si própria, a refletir na sua existência, porque é que eu estou aqui, porque é que eu sigo este movimento e não outro, é uma grande questão. Enfim, tudo aquilo que abafe a pessoa na sua individualidade é sempre de duvidar, porque temos que dar sempre aso a que a pessoa se mostre tal como ela é, e é nesse âmbito também que as próprias doutrinas evoluem. Uma doutrina que esteja arraigada ao seu passado, eu não sou muito de futebol, mas fico um bocadinho como o Benfica, isto, perdoem-me agora os benfiquistas presentes, que vivem da história do Benfica, mas o Benfica não pode ser o Eusébio. É toda uma série de jogadores posteriores, é todo um trabalho que se fez posteriormente. Agora que eu já tentei dizer o futebol como se eu percebesse isso. Mas pelo menos assim acho que me faço entender. Portanto, as próprias doutrinas evoluem na medida em que as pessoas delas fazem parte da vida. Nesta breve introdução sobre o Espiritismo, a minha posição de estar na doutrina é esta. Pensando por coisas tão simples, eu não sei o que fui no doutrina. É natural que muitos oradores espíritas não digam que foram outras vidas, mas muitas vezes simulam que foram isto ou simulam que foram aquilo. Eu não sei o que fui noutra vida. Se fui uma princesa, primeira-ministra, perguntaria para a Sarrafa porque é que devia ser. Portanto, não sei o que é que eu fui noutra vida. Não tenho ao meu dispor espíritos que se comuniquem comigo, nem o espírito A, B ou C. Nem acredito que alguém. Porque, quanto a mim, infalível só Deus, e, portanto, não há pessoas que infalivelmente tenham ao seu dispor a entidade A, B ou C. Isto digo baseando só e exclusivamente em casa. Indo só e exclusivamente ao âmbito do codificador. Tudo o que se escreveu a partir daí, e que muita gente dentro do Espiritismo até defende, eu penso que vai contra até as próprias bases da codificação. O que dá muitas vezes uma péssima imagem da própria doutrina. Portanto, não há orador, não há psicólogo, não há médium vidente que seja infalível. Por outro lado, a minha posição também é esta. Sejam quais forem as doutrinas, elas não estão nem iguais ou ao mesmo nível de Deus. Portanto, todas as doutrinas são igualmente caminhos para Deus. Não há nem mais, nem menos. E quando as pessoas leem no livro dos Espíritos e leem mal, que todas as doutrinas são caminhos
mas dizem isto com um ar muito depreciativo, como se o meu caminho fosse superior, mas deixá-los estar, perceber, coitadinhos, estão no caminho deles. E, portanto, todas são caminhos. Quer dizer que algum dia virão para a minha. Quem é que sabe se não seria eu para eles? Porque em espíritos, eu não leio em Kardec. Eu leio, felizmente, a obra no original em francês, porque é a minha segunda língua. E, portanto, digo-vos, se formos entrar no campo das traduções, entramos num campo muito vasto. Portanto, nesta minha introdução ao que eu vos queria dizer hoje, é que eu não leio na doutrina nada disso. Nada em Kardec me diz que eu, estando no Espiritismo, eu encontrei a chave mestra do céu. Por uma razão até muito simples. Porque o Espiritismo catecista é cristão. E para ser cristão, e isto vai-nos ir, se calhar, a noite toda hoje. Para ser cristão, eu tenho que perceber que é posto na boca de Jesus, por exemplo, em Mateus, que não é quem diz Senhor, Senhor, que entra no reino dos céus. E, portanto, seja qual for o caminho, seja qual for o ambiente espiritual em que a pessoa esteja, até pode não estar em nenhum. Em Mateus, por exemplo, nós temos toda uma praxis espiritual que é essa sim que define o homem e não a doutrina, porque a doutrina tem sempre feitos. Não há doutrinas sem feitos. Por mais que o Espiritismo diga que é de espírito de verdade, o que é que eu concretamente entendo por isto e como é que eu leio? É o espírito de verdade de entidades que são superiores às entidades do planeta Terra, que vieram trazer alguma luz, a luz possível para estas pessoas. Não podiam vir trazer outra, porque estas pessoas não entendiam. E, portanto, foi na altura em que Kardec estudou algo, porque Kardec não era um cientista, era um curioso. Era um homem dedicado à pedagogia, era um homem que tinha outra visão das coisas. A sua ciência, na altura, ainda era uma ciência bastante limitada. Era um homem que nota-se que o século XIX, para ele, foi um século XIX ainda muito desconhecedor de grandes experiências humanas que se estavam a fazer na altura, nomeadamente na área da psicologia experimental. Vamos lá ver, o século XIX francês é um século de modernidade, que estava a fazer quase, digamos, um restauro da Revolução Francesa. Estávamos muito próximos da Revolução Francesa. Estávamos no positivismo. Estávamos na altura da ciência com leis feitas. O que é o Espiritismo em Kardec? Diz lá uma grande definição, estamos no tempo das definições. O Espiritismo é a ciência, a doutrina, a filosofia que estuda a origem do Espírito e a sua comunicação com a Terra. Isto hoje é ridículo. Peço desculpa. Ninguém na pós-modernidade pergunte-se a alguém a origem do Espírito. É Deus. A natureza do Espírito, só Deus sabe. A sua comunicação com a Terra, muitas vezes, está entregue a pessoas que dizem que comunicam com entidades. E eu não sei se aquilo é bem assim. E atrás disso, criam-se doutrinas de uma loucura absoluta. E pior do que criar doutrinas loucas é vir estragar uma boa doutrina. Portanto, como vos digo, eu não sei o que fui noutra vida. Não tenho entidades que se comuniquem comigo, não nada disso. Tenho uma posição 100% crítica. E penso, num grupo em que eu faço parte de estudos, uma vez um pastor que me dizia: olha, eu vejo isto tudo tão perturbado que eu já não quero trazer as pessoas para a minha igreja protestante que faço parte, mas eu quero trazer as pessoas para Deus. Eu acho que neste momento nós estamos a entrar numa fase. Não pensem que a globalização vem facilitar, porque a globalização vem misturar e fazer quase às vezes uma amálgama do ponto de vista espiritual que as pessoas têm dificuldade em se encontrar. Eu penso que o maior projeto do ser humano é encaminhar-se para Deus.
E este caminho para Deus é um caminho muito pessoal, mas também muito partilhado. Eu não vou sozinha para Deus. Ninguém vai sozinho para Deus. Mas também ninguém vai empurrar para Deus. Talvez nós tenhamos que caminhar a parte. Talvez este caminho para Deus passe por um diálogo com o outro, um outro esse que é diferente, na sua etnia, na sua raça, na sua religião, na sua crença, na sua nacionalidade. Mas ele é a minha partilha. E independentemente dessa minha partilha, eu não consigo encontrar Deus. Porque nós aprendemos por contágios. Ninguém pensa. Eu penso que aqui é uma questão apenas talvez da tal falta de espiritismo e da interrogação própria do criticismo que todas estas doutrinas têm que ter, é que, efetivamente, nós precisamos de perceber que qualquer doutrina, não é apenas o espiritismo, evolui por contágio. Isto é, as equipas de trabalho de estudos bíblicos hoje, e eu não consigo perceber, e aqui já estou a entrar no coração daquilo que eu preciso dizer aqui hoje, eu não consigo perceber como é que o espiritismo se diz cristão sem estudar a Bíblia. Eu não consigo perceber. Como é que a Bíblia no espiritismo está a mais? Como é que eu consigo perceber Jesus e consigo perceber Cristo sem o situar na sua época, sem o situar no judaísmo, se eu não sei nada de judaísmo, se eu não sei nada de Israel? Se eu não sei o que é um povo hebraico ou um povo hebreu? Como é que eu posso perceber Jesus Cristo? Vamos lá ver. O que eu estou a afirmar, e tudo aquilo que eu digo, tenho cuidado de ser em bases científicas, e quando eu digo bases científicas, portanto digo exegese, de hermenêuticas, enfim, o que é que se passa? Quando se lê um texto, nós podemos fazê-lo de várias maneiras. Eu posso fazer uma leitura semiótica. O que é que isto significa? Uma leitura pela gramática do texto, pelas palavras do texto. Sem mais nada. Não me interessa saber quem escreveu, onde escreveu, como escreveu, em que data escreveu. É uma leitura semiótica. É o texto que vale por ele próprio. Portanto, sem simbolismo. Ou seja, uma figueira é uma figueira. Uma cruz é uma cruz. Pronto. E o texto fica pronto. Quando vamos fazer uma leitura hermenêutica, então aí eu vou perguntar ao texto o que é que o texto me diz para mim. E não há duas pessoas a fazer a mesma interpretação. E nós não temos o direito de impor a nossa leitura ao outro, nem que seja por detrás de uma suposta doutrina a que eu me encosto e cinicamente penso como eu. A doutrina não diz isso. A doutrina não diz isso. Eu leio o texto como eu sinto, como eu vivo com ele, como eu gosto do texto. O que é que este texto me diz? Por exemplo, quando leio João, o quarto evangelista, o mais gnóstico de todos, aliás, o mais gnóstico não, perdoem, o evangelho gnóstico de excelência, é uma leitura que faço nas minhas necessidades pessoais. E eu vou responder o que é que o texto me diz. Mas se eu fizer uma leitura pela exegese, que é a mais difícil, é o que é que o texto diz. E aí, portanto, entra tudo, o autor, a época, as condições sociais, o seu meio. Ora, quando se lê o Novo Testamento, quer dizer, acho extremamente estranho que o espiritismo, tão isolado, drasticamente isolado nestes meios sociais, nos meios de estudo, porque pensa que tem a sua verdade e, portanto, como todas as doutrinas caminham para lá. E quando se diz é espiritista, e agora recebi até um e-mail de uma pessoa que diz: não diga isso, por amor de Deus, que isso está muito errado. Que Jesus nasceu, viveu e morreu judeu. É isto que se tem que dizer. Porque Jesus nasceu numa época em que, vamos lá ver, para ser judeu, o que é que era preciso? Ser filho de mãe judia e ao longo da vida não se converter a nenhuma outra igreja ou nenhuma outra religião. Fez a circuncisão, ia à sinagoga, ia ao templo, discutia bem, como bom judeu. Se não fosse, não podia lá entrar porque profanava o templo. Toda a sua vida, a sua pregação foi de judeu. Quando Jesus, isto é só para dar um exemplo, diz nos Evangelhos, o que é posto na boca de Jesus: eu sou o Filho de Deus.
e que parte das pessoas não entendem o que é isso de ser filho de Deus. Ora, o que é que isto significa para o judaísmo da época? Porque Jesus nasceu na época do segundo templo. Portanto, Jesus viveu numa época em que o judaísmo que se estava a viver, considerado tecnicamente, se chama, portanto, o judaísmo do segundo templo, é um judaísmo extremamente pluralista. Extremamente pluralista. Os judeus estavam agregados segundo profetas. Um gostava de Ezequiel, um podia gostar de Daniel, outro podia gostar muito de Esther, bem por aí fora. E nessa altura coincidia um grande profeta, que foi João Batista, que veio preconizar todo o caminho de Jesus e que batizou Jesus. Ora, Jesus, para ter sido batizado naquela altura por João Batista, isto para chegarmos ao Filho de Deus, ele tinha que ter seguido Batista. Ou seja, ninguém chega ao Rio Jordão e diz: João Batista faz favor e quer ser batizado. Isto não existia. Portanto, tinha que seguir a doutrina. E João Batista preconizou Jesus, todo o caminho das pessoas, e ensinou, doutrinou. Jesus seguiu. Porquê? Porque o profeta Jesus, visto pelo antigo Israel, pelo antigo Israel e antigo judaísmo do segundo tempo, é um profeta como os outros. Esta divinização e este endeusamento que veio pela Igreja Católica de dizer que Jesus é Deus, criou uma confusão de tal maneira que as pessoas têm dificuldade em perceber realmente a mensagem de Jesus. Jesus não diz que é Deus. Eu vou para o Pai. Eu sou enviado do Pai. Eu sou um filho de Deus. Portanto, esta divinização é uma colagem bem feita, que em nada tira valor nem peso à personagem histórica e à personagem diviníssima, se quiserem, de Jesus, como qualquer profeta. Todos os profetas tiveram o seu ponto de divindade. Ora, João Batista batizou Jesus, e é muito interessante que só a partir do batismo de Jesus é que este vai seguir o seu próprio caminho, até ele seguir Batista. E depois surgem as polémicas da altura, como devem calcular. Quem é que é o Messias? Para uns era João Batista e continuou a ser João Batista. Para outros era Jesus. Houve apóstolos de João Batista que depois passaram para Jesus, nomeadamente Pedro e o seu irmão. Dentro dos que seguiram Jesus, houve ainda uns que fizeram marcha atrás e voltaram para João Batista. E quando se chega ao Filho do Homem, ao Filho de Deus, Jesus aqui profere uma mensagem, uma frase, digamos, extremamente judaica, de um profundo semitismo. O Evangelho de Mateus é o mais semita de todos os Evangelhos, o Evangelho da doutrinação. Até a Igreja Católica baseia-se essencialmente no seu campo doutrinário, na sua formação inicial, muito em Mateus. O Espiritismo também muito em Mateus, como sabem, o Evangelho segundo o Espiritismo é um Evangelho essencialmente de Mateus. Basta contarem as citações que são feitas de Mateus, penso que 130 e qualquer coisa, em detrimento de todas as outras, em que depois só vai sair, acho que uma de Isaías. Portanto, o Evangelho de Mateus, embora com leituras diferentes, atenção, o Evangelho de Mateus, lido pelo Espiritismo, e depois o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem o mesmo nível de leitura, ou pelo menos a mesma apresentação que tem depois na doutrina da Igreja Católica, que também segue essencialmente Mateus. Mas depois há o voto face, porque o Espiritismo volta-se para João, embora com pouquíssimas citações de João, e o que é curioso é que o João em Espiritismo é o João de amai-vos uns aos outros, porque o Evangelho de João, como gnóstico que é, assentava essencialmente a sua doutrina no amor dos seus seguidores. Portanto, era uma igreja sem estrutura de ter lá um sacerdote, de ter toda uma organização, como habitualmente surge nas igrejas. Portanto, a igreja, o grupo de João, é um grupo familiar, reuniam-se em casa, discutiam o judaísmo, porque eles eram todos judeus, e até porque os primeiros cristãos, até ao século II, ainda podemos dizer que estão ainda muito agregados ao judaísmo, e faziam circuncisão, e são muito mais tarde, com o imperador Constantino, e quando há o concílio de Nicéia, de 125, já da era cristã, portanto é que se vai marcar o Império Romano, os historiadores alguns deles estarão de acordo,
mas muitos dizem isso, que depois há a separação entre o judaísmo e o cristianismo definitivamente, e surge então um grupo à parte. Porque os cristãos começaram por ser uma seita começada dentro do judaísmo e ao princípio eram judeu-cristãos. E este filho de Deus, o que é que significava? Voltando então ao ponto de partida. Filho de Deus, para um judeu, no segundo tempo, significava o povo de Israel. O povo de Israel, como povo escolhido para transmitir esta mensagem do Deus único, esse povo é o Filho de Deus. Por outro lado, o Filho de Deus podia ser o rei, o governador dessas pessoas. Podia ser a sua própria doutrina. Nós temos esta doutrina, que é o judaísmo, a Torá, que também isto forma um corpus, que podemos dizer, de alguma forma, é Filho de Deus. E Jesus quer dizer que eu sou Filho de Deus. Ou seja, alguém também que é um profeta, que vem dar prolongamento a alguma coisa que já foi iniciada. Repasse que é posto na boca de Jesus muito da Torá e dos profetas, nomeadamente Isaías. Portanto, estamos a falar de um judeu muito especial, que eu penso que nós, como cristãos, temos dificuldade em perceber, porque dizemos que aquele Jesus é Cristo, é uma coisa. Dizer que é cristianismo, ou precursor do cristianismo, é estar a dizer que ele começou uma doutrina que só muito mais tarde foi reformada. Portanto, não é bem a mesma coisa. Portanto, este Jesus, esta doutrina tem particularidades extremamente interessantes, que urge que sejam, de facto, descobertas, realmente. Eu levaria isto para uma reflexão sobre as dialéticas da nossa fé. Vamos lá ver. O tempo de Jesus, do segundo tempo judeu, digamos, ou de todo o judaísmo, Israel, o povo de Israel, dessa altura, estava tomado pelo Império Romano. O que é que não agradou na altura ao judaísmo de tudo aquilo que eu dissesse? Nós temos tradicionalmente, e as tradições trazem-nos sempre no seu quê de negativo, porque a pessoa imposta-se à tradição e tem a tradição como uma coisa sólida, e não é bem assim. Nós aprendemos que, ou temos nas nossas cabeças, que o movimento farisaico foi um movimento contra Jesus. Não é assim. A formação de Jesus também era farisaica. Não é bem assim. O que não me agradou na altura, eu penso que é o que não agrada hoje aos espíritas. De alguma maneira. Eu vou dizer o quê? É que Jesus ia à sinagoga dizer. Podia, davam-nos rolos para ler, como temos nas passagens, dos sinóticos e também dos João, davam-nos rolos para ler, e ele abria o rolo, lia e comentava. Está escrito. E, para um judeu na altura, o que é que era importante no seu judaísmo? Era o cumprimento das tradições. Portanto, ajudar os povos, ir à sinagoga ou ir ao templo nas festas principais, vestir a roupa adequada para ir, lembra-se daqueles que se vestem com lindas vestes, tal, vestir a roupa adequada para se deslocar ao templo ou para deslocar-se à sinagoga, enfim, cumprir com todos os ritos e temos a fé salva e a alma salva e estamos a caminho de Deus. Somos nós que temos esta razão, somos nós, o povo escolhido, portanto basta cumprir com aquilo que se pretende, está feito. Com Jesus, temos uma leitura enorme nesta pergunta. Jesus vai ao templo, ou vai, discutir algo na sinagoga, e diz, isto não basta. E levanta-se uma questão que ficou até aos nossos